Oi, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar para vocês um sonho que eu tive concernente aos últimos tempos, né, os acontecimentos dos últimos tempos. Foi, assim, uma experiência para mim mesmo, para minha vida, e serviu muito, e eu tenho pensado muito nisso, né? Eu já tive esse sonho já faz algum tempo, uns 2, 3 meses, e eu tô querendo fazer esse vídeo também já faz algum tempo, porque eu tenho certeza que essa experiência não vai ser somente para mim, que vai ser assim, vai acrescentar também em muitas vidas. Então, tudo começou assim, eu estava em casa e um primo meu chegou para mim e pediu para eu ir à farmácia comprar um remédio para ele. E eu chamei a minha irmã e a minha sobrinha e nós fomos, né, comprar esse remédio. Chegando assim na rua, a gente estava numa avenida muito grande, né, onde passava ônibus, e a gente foi para aquele ponto de ônibus esperar o ônibus para ir nessa farmácia. E veio um ônibus que nós entramos nele e estava cheio de pessoas, umas pessoas muito assim, com um semblante alegre, né, com um clima assim de comunhão dentro daquele ônibus. E nós perguntamos para onde está indo esse ônibus? E eles falaram, está indo para o casamento judaico. E ali nós continuamos naquele ônibus. Quando chegou nesse local que aconteceu o casamento judaico, era como se fosse assim um campo, sabe? Era grande, assim como um campo de futebol, que era a entrada do lugar, e estava ali algumas mesinhas, tipo alguma recepção, com umas recepcionistas, né, ao céu aberto mesmo, esperando as pessoas que iam entrar ali, era como se a gente tivesse que dar o nome, alguma coisa assim. E eu lembro que eu e minha sobrinha entrou, a minha irmã, ela estava com uma blusinha de alça, e eu lembro que a moça recepcionista colocou um chale sobre os ombros dela e nós entramos, né? Aí nós entramos para dentro do lugar, né? A gente passou aquele campo e tinha um lugar muito grande onde as pessoas estavam ali. No meu ver, era como se fosse assim, uma igreja, sabe? Um lugar, um um salão, e as pessoas estavam entrando e ali tinha muitas pessoas estavam esperando o casamento judaico. As pessoas, eu via que elas estavam assim bem vestidas no sentido de cobertas, né? Não essas roupas assim, tipo roupão, nada dessas coisas, mas também não tinha ninguém com roupas indecentes, digamos assim, né? As mulheres com os ombros cobertos, quando estava de calça era aquelas calças largas, tipo pantalona, né? Tinha crianças, tinha mulheres, tinha casais, famílias, e estavam sentados, mas as cadeiras eram assim, umas fileira de frente para outra. E era um clima como se fosse um clima assim festivo, sabe? Não tinha música, não tinha ninguém assim, festa assim, alimentos, nada disso, mas as pessoas estavam um clima de comunhão, as pessoas conversavam, e ali a gente foi ficando, né? Eu e a minha irmã, nós ficamos ali esperando, né, o casamento. Eu lembro que eu vi a noiva de costas. A noiva estava com uma roupa muito branquinha, um véu muito branquinho, e eu via ela de costas, eu não vi o rosto da noiva. Nós estávamos esperando a chegada do noivo nesse casamento judaico, né? Porque nós sabemos que a volta de Jesus é como o casamento judaico, né? A noiva está esperando, adornada, né, com vestes brancas, o casamento judaico. E o casamento judaico também, ninguém sabe a hora que o noivo vai chegar, porque é o pai do noivo que vai falar, né? Esse momento, assim como está escrito na Bíblia, que só o Pai sabe o dia e a hora. E eu, não sei por qual motivo, comecei a me preocupar com o remédio que o meu primo tinha pedido para eu comprar, para nós comprarmos. E eu falei assim, tá demorando muito esse casamento, eu vou lá comprar o remédio e volto. E pensei assim, em levar minha sobrinha, falei, vamos comigo? Aí a minha irmã puxou ela,
E falou, não, ela não vai não, ela vai ficar aqui comigo. E eu fui. Quando eu fui, que eu saí daquele lugar, irmãos, o mundo estava completamente transformado. Tudo tinha se transformado. Eu via que as pessoas estavam muito violentas, estavam animalescas, as pessoas endemoniadas. E o mundo não era um lugar seguro ali fora do casamento judaico. E eu comecei a pensar, eu tenho que voltar lá para o casamento judaico. E quando eu comecei a pensar isso, é como se eu andasse nas ruas, mas eu não estava reconhecendo mais o lugar. E as pessoas não tinham nem como pegar a informação, porque só de você falar para uma pessoa, olhar para ela, você já via que ela te olhava com aquele olhar que queria te fazer mal, que era uma violência muito grande. E o que eu reparei também é que as ruas já não tinha muitas pessoas nas ruas, sabe? Era aquelas ruas largas, mas com pouquíssimas pessoas. É como se o povo tivesse escondido mesmo. Porque não estava mais, o mundo não era mais um lugar onde a gente pudesse viver em paz, entre aspas, né? Porque hoje já não estamos vivendo em paz. Mas piorou muito nesse sonho meu. E eu lembro que eu comecei a procurar a volta para esse casamento judaico. E eu entrei, eu estava atrás, assim, no fundo de um supermercado muito grande, né? E eu entrei ali para dentro desse supermercado, mas não era assim a loja, era como se fosse o lugar da administração, um galpão. E ali eu encontrei com uma moça que ela também estava fugindo, ela queria ir para um lugar seguro, né? E nós começamos a correr e nós entramos tipo numa sala. Nessa sala, quando nós fechamos a porta, tinha um homem lá dentro. E esse homem, ele queria fazer mal para nós, né? Queria nos violentar, né? Isso, todo mundo já sabe a palavra. E nós queríamos fugir daquele lugar, fugir. Um homem com uma cara muito mal, muito ruim. E eu não sei como eu consegui fugir daquele lugar. Eu saí e eu sei que tinha que pular uma altura, eu pulei essa altura e saí. Quando eu comecei a andar ali dentro daquele galpão, daquele mercado, eu vi duas mulheres vestidas de segurança. E eu cheguei nelas e falei, moça, tem uma moça ali sendo agredida, violentada, ajuda ela, ajuda ela. E eu lembro que as duas conversavam entre si, mas eu escutei a conversa, elas falando, aquela moça, aquela lá, que fala que é cristã, mas você já sabe, né? Mas você já sabe, né? Como é que ela ganha o dinheiro dela nas plataformas de conteúdos adultos, né? Ali eu via como se já estava tendo um julgamento para aquela moça, né? E eu não podia fazer nada, eu tinha que continuar fugindo. E eu continuei fugindo, eu dei o recado, sabe? Mas eu não podia voltar lá para ajudar ela. E eu continuei fugindo. Consegui sair ali de dentro daquele lugar, daquele supermercado. Eu encontrei com um tio meu e eu via que ele estava, que tinha uns outros homens sentados num banco ali também no lugar, que eles queriam agredir esse tio meu e eles foram para cima dele. Sabe, as pessoas estavam muito violentas, muito, muito. O mundo estava muito perigoso. E eles foram para cima desse tio meu, uns 4 homens, eu também não podia fazer nada. Eu lembro que eu conversei com ele, perguntei a respeito desse primo meu, e ele falou que ele tinha ido para o casamento judaico. E eu saí correndo e eu pensava, meu Deus, eu preciso voltar para aquele casamento judaico, eu preciso voltar para aquele lugar. Eu lembro que eu peguei uma rua, nessa rua tinha assim uns cachorros muito bravos, muito bravos. E eu tinha que conseguir sair daquela rua, então eu voltei. Gente, um sentimento assim de medo, apavorada, porque eu sabia que eu estava em segurança naquele lugar e eu saí daquele lugar. Quando eu consegui entrar, achar a avenida onde nós pegamos o ônibus. E eu lembro que tinha uns quiosques que tinham umas pessoas, poucas pessoas, 3, 4 pessoas, e eu ia perguntar, vocês sabem qual é o ônibus para o casamento judaico? Quando eu olhei, as pessoas me olharam com aquele olho, com aquela cara, que elas queriam
fazer mal para mim, eles queriam, sabe, as pessoas não tinham como conversar. Então eu resolvi ir para o ponto de ônibus e ficar lá esperando o ônibus, né? Uma avenida muito grande e não tinha pessoas na rua, não tinha pessoas nas ruas. As pessoas que tinham eram essas pessoas violentas, sabe? Não sei nem como que elas estavam conseguindo assim conviver umas com as outras. E eu lembro que eu só vi o ônibus vindo na minha direção escrito casamento judaico. E eu entrei naquele ônibus. Graças a Deus. E aí, meu sonho acabou. Então, eu aprendi muito com esse sonho, né? Uma passagem muito, que eu acho que casa muito com esse sonho meu, é a respeito das virgens, as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. No meu caso, eu era uma virgem. No meu caso, eu era uma virgem daquelas, eu estava convidada para o casamento judaico, mas eu fazia parte das 5 imprudentes. As 5 que não teve paciência, as 5 que, entre elas, que ficou pensando nas preocupações de fora, eu fiquei pensando no remédio que o meu primo tinha pedido para eu comprar, sabe? Minha preocupação não estava ali naquela espera de esperar o noivo, eu estava preocupada com o que ia acontecer, sabe? Eu não tive a sensibilidade de poder olhar e ler os tempos e saber que ali eu estava guardada. É como ali, quem está com a lamparina cheia, quem está se preocupando com a volta de Jesus, quem está olhando para os tempos e sabendo decifrar, como Jesus disse, eu não sei o dia e a hora, mas eu vou falar para vocês como vai estar o cenário dos últimos tempos, como vai estar o cenário de quando eu for voltar. Eu não tive essa sensibilidade de olhar para aquele cenário e pensar, eu tenho que ficar aqui esperando com a minha lamparina cheia. E uma coisa que eu pude ver também é a comunhão, a congregação, como as pessoas se reuniam naquele lugar. Não sei se vai ter um lugar próprio para nós ficarmos, mas eu sei que nós temos que ficar ligados uns com os outros, sabe? Nós temos que um segurar na mão do outro, porque ali nós estávamos guardados, porque ali estava o povo de Deus, o povo que está esperando Jesus voltar. E eu não tive a paciência. E Deus falou muito comigo, porque realmente eu sou uma pessoa que é como se eu me preocupo muito com as coisas externas, às vezes. Não com as coisas do mundo, porque eu não gosto de nada do mundo me interessa. Mas é com as coisas corriqueiras mesmo, do dia a dia das nossas vidas. E eu estava preocupada com aquilo, uma coisa que não tinha nada a ver, porque eu já estava num lugar seguro. E depois eu fiquei até sabendo que o meu primo, aquele que me pediu, estava indo. Então pode ser que vai chegar um dia, e esse dia está chegando, pode ser até hoje, que não está mais na hora de nós ficarmos assim preocupados com as coisas corriqueiras do dia a dia. Nós temos que estar preocupados mesmo, é estar com as nossas lamparinas cheias, porque a qualquer momento o noivo vai chegar, a qualquer momento o amigo do noivo vai gritar que ele está chegando, que é a hora do casamento. E para quem não estiver, porque ali naquele momento eu era crente, eu era convidada, fazia parte das 10 virgens, mas eu não estava ligada com o pensamento, na ligação, na fiação. E desde quando eu tive esse sonho, eu tenho pensado muito sobre isso. E eu tenho me policiado muito. Eu tenho falado para mim, você tem que se preocupar com o que é realmente importante nesse momento que nós estamos vivendo, que é a volta de Jesus. E o mundo ficou muito violento, está ficando. A cada dia vai ficar pior, porque não adianta eu vir aqui falar para vocês algo que é contrário à escritura e também algo que a gente está vendo com os nossos próprios olhos. Cada dia que nós abrimos os nossos celulares, as notícias estão cada vez mais pior. Nós estamos nos espantando com as coisas que estão acontecendo. Cada dia nós olhamos e falamos, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo.
Meu Deus, não acredito que essa pessoa fez isso. Meu Deus, olha o que aconteceu. Estamos ficando espantados, apesar que a Bíblia fala, não espanteis, não temeis, porque seja forte, seja corajoso, porque Jesus está com a igreja dele, o Espírito Santo está com a igreja de Jesus, e mais forte é o que está em nós do que está no mundo, mas para nós pegarmos essa fortaleza de Jesus, do Espírito Santo, nós temos que estar ligado na fiação e saber ler os acontecimentos dos últimos tempos. Eu creio nisso, eu creio no arrebatamento, irmãos. Eu creio no arrebatamento, sou pré-tribulacionista. Eu sei que a igreja de Jesus está passando e vai passar pelo princípio das dores, mas a grande tribulação não é para a igreja. Então vamos ficar ligados. Eu estou falando isso para vocês e falo para mim, olha, com temor e com tremor. Estou toda arrepiada, porque eu preciso, e você também, ser parte das 5 virgens que está com a lamparina cheia, esperando o nosso dia da nossa redenção, do nosso Salvador voltar, o nosso dia da nossa vitória, da vitória de Jesus, que Jesus já é um vitorioso, porque ele venceu na cruz, ele morreu e ressuscitou, mas também vai ser uma grande vitória quando ele vier buscar a igreja dele. Ele foi preparar as moradas e ele prometeu que aonde ele estiver, ele vai vir buscar para que nós estejamos com ele também. Então, vamos ficar... E continue a sua vida, faça o que você tem que fazer, cuida da sua família, do seu trabalho, mas em primeiro lugar, coloca na sua mente o que eu tenho que fazer agora, hoje, é ficar com a minha lamparina cheia, porque a qualquer momento o noivo está chegando. Amém, irmãos? Eu espero que tenha servido para você, que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. E é um sonho que Deus me deu profético, né? Primeiro para mim, mas eu tenho certeza que não só sou eu que estava ali naquele lugar das 5 virgens imprudentes. Que nós venhamos a ser prudentes nas nossas vidas, em nome de Jesus.